Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a ADTM. Uma metodologia onde eu ensino como é possível você eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda, se tornando um verdadeiro expert em ATM. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre perspectivas do diagnóstico diferencial para eliminar a dor com causa ascendente, tá? E dentro desse processo, você precisa estar atento a pontos chaves que eu vou falar hoje. E a primeira coisa que eu quero é que você não se confunda entre o sofrimento do sistema estomatognático local e o sistema estomatognático como causa ascendente, tá? E aí, dentro desse processo, eu vou explicar de forma simples. Primeiro, você chega, né? Você está na faculdade, você está aprendendo, você está recebendo a sua formação em fisioterapia, em odontologia. Você está recebendo a sua graduação. Durante a faculdade, o que é que acontece? Pelo menos o que é que aconteceu comigo, né? Eu tive acesso a diversas áreas da geral, não é? Da biologia geral, de citologia, de histologia, anatomia, e até assistindo aula com outras turmas, algo bem geral de base, onde desde já deveria ser focado, porque, por exemplo, a anatomia, para nós que trabalhamos profundamente essa questão da função, essa questão do equilíbrio, essa função da organização de todo o sistema aí, a adaptabilidade entre nervos, músculos, entre a informação proprioceptiva, aferente, informação eferente, a anatomia tem que estar muito clara. E aí, a gente já começa o nosso estudo de forma errada. E de forma errada, trazendo um foco pontual para os problemas do nosso paciente. Então, você começa a faculdade, começa trazendo, que foi o meu caso, eu comecei a faculdade, estudava, na verdade é assim, eu fiz 2 vestibulares. Na época do vestibular, foi algo bem impactante para mim, porque eu passei no primeiro vestibular, mas eu passei para a universidade particular. E isso, meus pais não tinham condições de pagar, literalmente, uma faculdade particular. Eles chegaram, inclusive um tio meu questionou minha mãe sobre isso. Minha mãe simplesmente chegou para mim e disse, meu filho, é o seguinte, eu posso me esforçar para pagar essa faculdade que você passou, mas, de fato, a gente vai se privar de muitas coisas. Foi um diálogo bem aberto. Até aquele tempo, eu era o tipo do aluno que meus pais ficavam me cobrando estudo, né? Eu gostava muito de brincar, de jogar bola na rua, dessas coisas todas. Mas quando chegou esse período que eu passei na faculdade particular e que meus pais não tinham condições de pagar e manter nosso padrão de vida, quando minha mãe veio falar comigo e explicar essa situação, com um sentimento de culpa muito grande, porque eu via o esforço dela, ela trabalhava muito, ela sempre buscou me dar o de melhor. Mas o grande detalhe é que, naquele momento, aquele custo de uma faculdade durante 5 anos, ela não teria condições. Então, aquilo para ela doeu muito dizer para mim, e para mim foi a chave para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Randy, como assim? Literalmente, foi quando, depois daquele dia, meus pais nunca mais falaram para mim de estudo. Meus pais nunca mais falaram para mim sobre como eu deveria me comportar. A partir daquele dia, eu tomei a decisão que eu ia estudar o máximo, o esforço máximo que eu podia fazer para entrar na universidade pública, no caso daqui, a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. E assim foi. Eu passei um ano todo. Eu dormia e acordava deitado na rede. Quem aí gosta de uma rede? Quem aí gosta de uma rede? Fala aí para mim. Literalmente, eu dormia e acordava na rede com os livros, apostilas de cursinho, de tudo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente vai
trazer um processo de diagnóstico diferencial, quando a gente tem o paciente em nossa frente, você tem que perceber que muitas vezes aquele tecido ele não está sendo não está agindo da forma que ele é para agir. Aquele músculo, aquela face está retraída. Isso foi o que estava acontecendo comigo. Quando eu comecei o vestibular, que entrei na faculdade, que comecei a estudar, eu tive literalmente que ativar a minha capacidade que estava dentro de mim de superação, a minha capacidade de fazer acontecer. E você, como profissional, tem que reconhecer essas estruturas para poder ativar literalmente a capacidade dessa estrutura de executar seus movimentos, de executar as suas funções. E quando eu trago para vocês essa questão da disfunção da ATM e suas relações musculares ascendentes, eu quero que você aprenda a eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento de forma clara, de forma simples. E as pessoas confundem muito isso. Que quer eliminar a dor olhando o local da dor. Quer eliminar o sofrimento do paciente entendendo apenas o local do paciente. E existe uma ansiedade e existe uma angústia dentro do processo. E essa angústia é literalmente para querer resolver a dor por resolver. Às vezes você não sabe nem o que está causando. E você não pode confundir, porque dentro do processo do alto nível, de alto resultado, atrás de um procedimento com alto nível de assertividade de resultado, está um processo terapêutico de alto nível com um diagnóstico atrelado. E nesse processo, o local da dor, o local do sofrimento é apenas um sinal, é apenas uma chave, é apenas um local onde você deve agir. E eu sei que dentro da nossa correria do dia a dia, parece muito difícil você separar um tempo para estudar. Foi difícil para mim, é difícil para mim, mas não pode ser uma rotina. Você tem que colocar estratégias, nem que seja 30 minutos, nem que seja 25 minutos, 40 minutos, 1 hora por dia, focado na sua dedicação se tornar mais e melhor. Existem formas, existem metodologias para isso que você deve fazer. Então, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, o episódio 5, não deixe que o local da dor, devido à sua intensidade, devido à sua cronicidade, leve você a uma estratégia focada apenas no sintoma. Tente entender dentro do processo de diagnóstico que muito dos sofrimentos, dos estalidos, dos apertamentos, da dor do seu paciente está vindo de zonas associadas. E para isso, se você quer eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, você precisa objetivar todo esse processo. Randy, como a gente pode fazer isso? Quais tipos de disfunções a gente pode enxergar na ATM associadas a isso? Um primeiro ponto que você que quer eliminar a dor do seu paciente ATM rapidamente, você tem que entender que os apertamentos, por exemplo, é uma das disfunções associadas com a disfunção de ATM e que leva você a um aumento do tônus e aumento do contato dentário. Essa patologia, essa fisiopatologia está associada com o aumento do contato, aperto, aferência comprometida, mas também há músculos que estão literalmente tensionados, que estão literalmente com fadiga, com dores e sofrimentos. Outra forma de se evidenciar isso, e daqui a pouco eu falo porque trabalhar um pouco, entender um pouco essas questões à distância faz tanto sentido, é literalmente os estalidos. Os estalidos a gente tem de forma clara o disco com uma relação incongruente
diante do apertamento, do acoplamento entre o côndilo e a glenoide. O côndilo e a glenoide, eles estão em um processo de pressão, recebendo o disco para diminuir o atrito e melhorar a mobilidade entre uma superfície côncava e outra convexa. E essa relação do disco tem um porém. Tem um porém porque está associada a músculos e ligamentos, cápsulas presos a ele. Porém, essas estruturas têm relação à distância com outras estruturas, como o esfenoide, como a região anterior do tronco, que ao sofrer funcionalmente, gera aumento do tônus e deslocamentos, incongruência da região do disco. Outro ponto que a gente também observa dentro do processo das disfunções existentes da ATM, que tem relação clara ascendente, são relacionados com os músculos da coluna cervical e principalmente supra e infra-ióideos, onde a gente tem uma cadeia ascendente, uma base nessa região, e a partir daí você mexe a mandíbula de forma incongruente, de forma a desequilibrar as duas articulações em relação à funcionalidade desse osso. Se eu tenho uma leve tensão dos meus supra-ióideos, eu tenho um deslocamento prévio de um lado e um apertamento do outro. E isso vai estar associado a tensões, a desequilíbrios inferiores, quando temos relações diretas aos supra e infra-ióideos nessa região e musculaturas cervicais. E dentro desse processo, existem patologias articulares que surgem, existem patologias musculares, existem fraturas dentárias, existem sintomas otológicos, dores de cabeça. Por quê? Porque é uma zona de alta neurofisiologia associada. É uma zona que envolve, no mínimo, 5 nervos cranianos que cuidam de funções vitais. E o expert em ATM, que foca em eliminar a dor do seu paciente rapidamente, precisa entender que o trigêmeo pode estar sofrendo, que o hipoglosso pode estar sofrendo, que o nervo vago pode estar sofrendo, o nervo facial pode estar sofrendo, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, tudo isso associando à função vital. Por isso que a disfunção de ATM ela é tão desesperadora para o paciente que chega em uma cronicidade, para o paciente que chega em uma condição crônica, intensa de dores e sofrimentos. Para isso, o diagnóstico diferencial diante de tantas disfunções de ATM é importante, principalmente quando nós temos hoje uma quantidade enorme de pacientes precisando de tratamento, uma quantidade enorme de pacientes precisando de uma abordagem terapêutica correta, e que o mercado hoje não oferece essa condição para ele. E daí, se você tem muito paciente precisando de tratamento e você não corre atrás de melhorar seu resultado, você tem categoricamente um problema. Os pacientes vão procurar aqueles profissionais que conseguem dar resultados e você para de ser referência, para de ser um norteador do tratamento dele. Então, tenham muita atenção. Entenda que hoje existe uma quantidade enorme de pacientes e que você precisa estar pronto para absorver isso, porque eles estão à procura de profissionais. E tem um detalhe, são atitudes, ações que só dependem de você. E o diagnóstico diferencial é isso, só depende da sua capacidade, da sua forma de entender o corpo do paciente para escolher a melhor técnica de tratamento. Tá claro para vocês, gente? Se tiver claro, vai apertando no like, vai apertando no coraçãozinho aí, vai apertando no joinha, para a gente poder entender se eu estou conseguindo ser assertivo com vocês, se eu estou conseguindo dar clareza a vocês, né? E dentro do processo, né, todo mundo pergunta, Randy, quanto tempo você demorou para ter essa compreensão? De fato, como eu falei no início, eu tive um processo até chegar na faculdade muito difícil, onde eu tive que estudar muito, onde meus pais
trouxeram uma perspectiva onde não tinham condições de pagar a faculdade particular que eu tinha passado e que eu tinha que me resolver. E muitas das minhas dúvidas foi naquela, tem dúvida, procura os livros, busca, dá teu jeito, porque não tenho condições de pagar mais professores, não tenho condições de te dar mais suporte. Naquela época, a internet não era tão fácil de você pesquisar, era aquela internet de escada. Quem aí é do tempo da internet de escada? Quem aí é do tempo da internet de escada? Que demorava, tinha um grande processo. Isso eu perdia muito tempo de estudo. E as redes de buscas não eram tão importantes. E aí, esse processo, naquele momento de grande dificuldade, eu ganhei uma capacidade de improvisação na busca do conhecimento necessário. Eu ganhei uma capacidade de pensar, de entender, de buscar aquilo que de fato estava acontecendo. Já que eu não tinha acesso a tanto conteúdo, eu passei a montar a estratégia de, o que é que esse enunciado quer me falar? Ou qual é a base disso? Qual é o princípio disso? E a partir daí, eu comecei a trazer uma mentalidade questionadora. E essa mentalidade questionadora me colocou frente a frente hoje em uma mentalidade questionadora sobre o que o paciente tem. Então, toda vez que o meu paciente chega até mim, eu passo a entender, mas pode não ser só isso. Então, o paciente chega para mim, doutor, estou com muita dor crânio-cervical, muita limitação de movimento, apertamento, também tem um estalido, e eu fico sempre, devido todo aquele momento de sofrimento, todo aquele momento de improviso que eu tive que fazer quando eu não tinha condições, acostumado a questionar mais. E é exatamente nesse momento de dificuldade que eu quero que você se esforce, que eu quero que você busque energia e motivação de onde você não tem. Porque atrás daquele momento tem uma ativação absurda da sua energia resolutiva que tem internamente dentro de você. E aí você, como expert em ATM, em uma área que existem várias condições clínicas e de várias condições clínicas obscuras do ponto de vista de causa, você deve estar literalmente trazendo uma abordagem questionadora sobre a causa verdadeira dos sintomas, sobre quais músculos estão afetados, sobre quais estruturas estão sofrendo. E é com foco nesse processo que você vai avançar, questionando sempre para trazer uma clareza do que pode estar realmente na causa verdadeira, para que você modifique sua abordagem, ajustes finos, que vai levar você a resultados ainda maiores, com uma metodologia onde você possa utilizar e gerar mais resultados. Tá? E qual o raciocínio clínico por trás disso, Randy? O raciocínio clínico por trás disso que você deve trazer é literalmente entender que se eu tenho um sistema, e esse sistema é denominado sistema estomatognato, para que eu entenda o sofrimento daquela articulação, daquele sistema, eu tenho que entender quem comanda a funcionalidade desse sistema. Quem comanda o mecanismo de ação neste sistema. Randy, como assim? Quem é capaz de abrir e fechar a boca harmonicamente, que deve ser analisado. Então, de forma clara, você tem alguns pontos, músculos superiores, músculos locais e músculos inferiores. Então, são 6 pontos importantes. Cortando aqui, músculos superiores, músculos locais e músculos inferiores, que devem estar simetricamente ativados para manter o equilíbrio. Caso contrário, você vai ter uma tendência a
inclinar um pouco a cabeça, a tirar o nível, o equilíbrio do nível, a tirar o nível do olhar, o equilíbrio. E quando a gente tem disfunções de posicionamento da coluna crânio-cervical, nós afetamos diretamente, no mínimo, 3 entradas posturais. O que é isso? O que isso quer dizer? Nós afetamos aferências proprioceptivas que vão levar a controle postural. Se você, como expert em ATM, quer saber como eliminar a dor do seu paciente de ATM rapidamente, já no primeiro atendimento, você tem que entender que esses 3 pontos precisam estar em equilíbrio. E no crânio existem 3 pontos importantes para você equilibrar a postura do sistema crânio-cervical e da ATM. Primeiro, olhos. Os olhos são entradas aferentes que ativam musculaturas. Quem aí quer uma dinâmica, fala aí. Eu quero uma dinâmica. Eu quero uma dinâmica. Se você estiver sentado, vai ser melhor para você fazer essa dinâmica. Vai ser muito interessante para você fazer essa dinâmica. Além dos olhos, a gente tem o vestíbulo, o sistema vestibular, onde os ossículos internos dentro do ouvido precisam estar simétricos, equilibrados. Além disso, você tem a ATM que tem aferência e relação tônico-postural. 3 abordagens. E uma simples que eu quero fazer com você é, literalmente, que você sente confortavelmente, você fique confortável, e a partir daí você tente manter a sua postura equilibrada, tenta manter sem balançar a cabeça, sem nada, mas agora com os olhos fechados. Qual a sensação você tem quando você está com os olhos fechados? Que parece que seu corpo quer ativar músculos e que você ganha um leve desequilíbrio. E esse leve desequilíbrio que acontece com essa aferência é exatamente porque você perde a aferência ocular, que dentro do sistema composto com ATM, com vestíbulo, está controlando a sua função, mas que rapidamente, com a ausência desse, os outros sistemas começam a trabalhar. Quem aí percebeu a diferença quando fechou os olhos? E são diferenças que no dia a dia você não percebe, mas que faz com que cadeias musculares estejam ativas, cadeias musculares estejam presas. E é essa percepção que afeta literalmente o posicionamento de cabeça e pescoço que você deve começar a ter. Que você deve começar a perceber que o seu paciente está chegando com você, que o paciente está chegando até você, possivelmente por conta desses desequilíbrios, por essas inativações, tá? Por essas formas de agir inadequadas. E é isso. A vantagem de você utilizar o raciocínio clínico de forma questionadora diante de um processo diagnóstico é essencial para você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda. Por quê? Porque você vai encontrar a causa verdadeira, você vai associar conhecimentos a áreas que você até então não pensava que existia relações com a ATM, para, a partir daí, trazer estratégias de tratamento mais rápidas e mais assertivas. Tá claro para vocês isso, gente? Coloca aí, tá claro. E qual a melhor forma de se fazer esse tipo de diagnóstico? Qual a melhor forma de se entender esse tipo de diagnóstico? E aí eu quero continuar no nosso processo de dinâmica para que você entenda isso. Eu quero que você pegue uma mão, tá? Uma de suas mãos, e coloque, por exemplo, na região superior aqui do tórax. Essa mão superior do tórax, eu quero que você apoie no tórax e a partir daí você deslize para cima e para baixo. Fala para mim, é mais fácil você deslizar sua mão para cima ou mais fácil deslizar para baixo? Fala aí, comenta aí.
Isso faz parte de um processo diagnóstico. É mais fácil deslizar sua mão para cima ou mais fácil deslizar sua mão para baixo? Qual dos dois? A partir daí, vai colocando aí, para cima, para baixo, nos comentários. É mais fácil a sua mão ir para a direita, deslizar para a direita, segurando o tecido, ou para a esquerda? Para um lado ou para o outro? Olha aí. Para mim, foi para cima e para esse lado, que é para a esquerda. Já para Paula, é para cima. Já para Lu, é para baixo. A Eliana, para cima. Para a direita ou para a esquerda? Quando você começa a perceber isso, você começa a perceber que tem uma tendência adaptativa das suas tensões musculares. Que na homeostase, no equilíbrio, você tem uma tendência de manter as tensões. Olha aí, tem gente que tem uma tensão para cima e para a direita, tem gente que tem para cima e para a esquerda. E como você vai tratar o seu paciente da mesma forma, com as mesmas técnicas, com receita de bolo? Como isso vai acontecer? Não pode. Se você quer eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida, você tem que ter essa clareza de onde está a verdadeira causa do problema. E dentro desse processo, a gente ainda pode verificar as questões de rotação. Então, apoia e roda horário e roda anti-horário. Qual a principal tensão? No meu caso, ó, é para subir, para deslizar para um lado e para rodar para cima. Essa é a tendência adaptativa dessa minha entrada torácica. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma tensão miofacial associada com essa área superior, esquerda e medial, onde eu tenho essa rotação, trazendo para cá o tensionamento. Caraca! Tá claro para você, gente? Veja como começa a ficar mais claro isso. Nesse caso, quem tem uma tensão para cima, para o lado e em rotação, não adianta você tratar o outro lado. Não adianta você tratar essa região. Ah, Randy, mas o meu sintoma, minha dor é nessa região. Não importa, você pode estar sentindo a dor de forma adaptativa, de forma compensatória. E isso é uma das coisas mais comuns que acontece dentro do sistema. E que talvez você não perceba. E aí está o grande detalhe. Você foi ensinado para tratar sintoma. E por isso que fica tão difícil trocar a chave. Por isso, dezenas e dezenas dos meus alunos questionam tanto. Ah, professor, é muito lógico isso, mas eu fui ensinado de forma diferente. Tenha calma, maturidade no processo, que isso é uma metodologia nova. Então, se você quer entrar numa metodologia nova, dá um stand-by no conceito tradicional para poder inovar. Inovar a tua abordagem e evoluir. E evoluir para você conseguir eliminar a dor do seu paciente de fato. Porque o tradicional, você já sabe que hoje não está dando resultado. Tradicional não gera resultado. Tradicional enxuga gelo. Coloca aí, escreve. O tradicional não gera resultado. O tradicional enxuga gelo. Coloca nos comentários. É exatamente isso. Quando você percebe que você passou anos da sua vida pensando diferente, com um mindset diferente, com uma perspectiva diferente, com análise crítica diferente, não há como você ter mais resultados fazendo a mesma coisa. Não há como você eliminar a dor do seu paciente de forma rápida sem você entender que existe uma causa clara diante de todos os sintomas. Por mais que exista um processo de degeneração, por mais que exista um processo de estalido, por mais que exista um processo
de oclusão errada. Mas quem está na base de todo esse comprometimento? É sobre isso. Quem está na base de todo esse comprometimento? É sobre você não engolir qualquer coisa. É sobre você não engolir qualquer coisa e ter acesso a metodologias e a técnicas de tratamento, né, que a gente ensina, que a gente traz para os nossos alunos mais rápidos. Quem aí é aluno meu e está assistindo a live de hoje, coloca aí nos comentários. Orgulho de ser elite da ATM. É muito bom ter vocês aqui, me estimulam ainda mais. É muito bom. E aí, gente, dentro do processo literalmente terapêutico, onde é que você vê que as pessoas erram mais nisso? Randy, como é que isso acontece? Literalmente eu vejo dois pontos chaves. Dois pontos chaves. As pessoas ficam com o foco literalmente em uma verdade absoluta. Quem aí vive essa questão de os médicos quando falam, todo mundo obedece. Quando eu falo, é mais difícil. Ou seja, você tem dentro da sociedade uma tendência das pessoas em obedecerem, em ovacionar, em glorificar profissões e pessoas como se elas fossem as donas da verdade. Quando eu saí da minha graduação, do colégio, quando eu saí do pré-vestibular, eu saí com a consciência de que na faculdade eu ia encontrar os mestres que iriam me levar para a vida profissional, para o crescimento profissional. E é muito, 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 muito incutido isso na gente, levando a gente a obedecer muito o que aquelas pessoas falam. E aí, quando você chega, depois de formado, e se encontra frente a frente com o seu paciente que não evolui, é meio que difícil você se desapegar daquele conhecimento antigo dos supostos mestres, porque aquilo está emocionalmente vinculado com você. E por estar emocionalmente vinculado com você, você crê que aquilo é verdade para sempre. Verdade ou mentira? Concorda ou não concorda? Coloca aí. E quando você tem esse pensamento de que existe uma verdade dentro desse processo, você só quer acreditar naquelas pessoas que a comunidade acadêmica já colocam como mestres, como pessoas donas da verdade, donas do seu rumo profissional. O dono do rumo profissional que você vai atingir é você. E eu quero lembrar aqui tudo aquilo que eu trouxe para vocês. Meus pais chegaram para mim e me trouxeram a perspectiva de, Randy, eu não consigo, literalmente, pagar a sua faculdade. E eu tive que, literalmente, fazer a minha parte. Assumir a responsabilidade e dizer, não, eu vou lá e vou passar. E foi isso que eu fiz. E no final do ano, eu estava aprovado. Foi fácil? Não. Nunca será, mas será extremamente gratificante. Porque o suor e o empenho transforma a mentalidade do ponto de vista de adaptabilidade, de questionamento, de levar você para um rumo onde nem tudo que as pessoas falam você deve considerar como verdade e baixar a cabeça e balançar. Um dos grandes problemas hoje dos seus resultados é que você está obedecendo supostos entendimentos tradicionais e que hoje já se sabe que não é possível eliminar o sofrimento do paciente dessa forma. E eu quero que você evolua, que você atinja outro patamar. E atingindo outro patamar, você começa a perceber que os resultados acontecem.
e que só depende de você, e que só depende da mudança do seu mindset, só da mudança de mentalidade, que só você, diante das suas dificuldades, diante daquilo que você deseja como profissional, é capaz de lhe levar a um outro nível. E o diagnóstico diferencial, ele passa exatamente por essa percepção de que essas tensões precisam ser avaliadas. E quando a gente fala dessas tensões, a gente fala do sistema músculo-esquelético, o sistema miofacial. Porque quando a gente toca nessas estruturas, quem conduz essa adaptabilidade, esse encurtamento, são as fáscias, até porque não existe encurtamento muscular postural. Porque se o encurtamento postural existisse, a gente estaria sempre consumindo energia. E isso é contra o princípio neurofisiológico de reserva energética. E aí o que é que acontece? O corpo retrai as fáscias. E o corpo retraindo as fáscias diminui a contratilidade, diminui a tensão de actina e miosina. E essa retração da actina e miosina, ela não vai mais ser utilizada, não vai mais ser trabalhada. E aí a fáscia que mantém aquele sistema muscular. E o que eu quero trazer com isso? É que o sistema miofacial crânio-cervical deve começar a receber uma atenção melhor. E esse sistema miofacial, associado com um conceito que a gente chama de tensigridade, tensão mais integridade, deve estar categoricamente no seu processo de entendimento de como a postura corporal está agindo. Porque se a gente tem músculo, a gente tem fáscia. Ah, Randy, a gente tem músculo lá da língua, tem fáscia? Tem. Ah, Randy, a gente tem músculos internos, como o pterigoideu, lá dentro tem fáscia? Tem. Porque as fáscias, elas revestem a essência do músculo. Fáscias internas, endomísio. Fáscias médias, perimísio. Fáscias externas, epimísio, que todo o globo muscular, toda a porção muscular está lá retraída. E quando eu tenho essa tensão miofacial interna, eu tenho um grande detalhe a ser trabalhado. E aí, caraca, eu nunca tinha percebido, nunca tinha levado em consideração isso para o sistema estomatognático, isso para as cefaleias, isso para as dores cervicais. E hoje eu, como expert em ATM, ensinando dezenas e centenas de profissionais, hoje aproximadamente 500 alunos, eu quero trazer essa possibilidade de você se aprofundar nisso, tá? E eu quero que você se aprofunde nisso de forma sistemática e de forma direta. Fechou? Gente, Deus abençoe a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu. Bom restinho de semana. Tchau, tchau.